Senhor, nesta hora, nós te agradecemos e obrigado porque podemos entender que o Senhor quer adoração, o Senhor quer louvor, o Senhor quer ser honrado, ser servido pela igreja. Muito obrigado que o Senhor nos deu voz para cantar, dedos para tanger instrumentos. Muito obrigado que o Senhor nos trouxe aqui com saúde nesta noite, nos protegeu nesse dia, nos deu vitórias que nós nem sabemos quantas, livramentos. Muito obrigado, Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida, isso é uma honra para nós, é algo impagável, algo incompreensível, mas muito obrigado. E obrigado porque também o Senhor tem aberto mistérios da Tua palavra aos nossos corações. E nós queremos nesta noite honrar ao Senhor pela palavra, palavra que tem autoridade, palavra que quer transformar o nosso coração, palavra que quer edificar, para nos levar a um compromisso contigo. Usa agora, Senhor, a Tua serva, usa a Carmen, no ministério da palavra, com revelação, com unção e ousadia e graça. Fala conosco, Senhor. Nós honramos a Tua palavra, honramos a Ti, reconhecemos o ministério da palavra e queremos Te ouvir e pedimos graça para andar de acordo com aquilo que o Senhor vai nos falar, Senhor. Nos ajuda de respeitar o Senhor como o correio espiritual de autoridade para falar conosco. Nos ajuda de obedecer em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Carmen. Deus abençoe, Carmen. É para subir, porque lá embaixo está com problema na hora de pegar. Amém. Fica bom. Boa noite, irmão, boa noite, irmã. E o Geidson já deu a palavra, porque olha o que é a palavra hoje. Em tempos difíceis no que pensar, vai ser Filipenses 4:8. É o antídoto para a ansiedade, para a depressão, para o suicídio, para o desânimo, para o medo, para a tristeza, para tudo. E a hora que tocou essa música, Pai, eu sei, Tua alegria é a minha força, Sua presença acrescenta paz. Nós vamos falar da paz sobrenatural. E Deus é muito bom, porque eu amo essa parte que Deus é sobrenatural, porque Ele prepara as coisas, não vem do nada assim, simplesmente caiu a palavra na minha mão. Não, Ele prepara. Eu não sabia que hoje, 1º de setembro, era o Setembro Amarelo, o mês do suicídio. Do quê? Ah, tá. Falei errado, mas está certo. E eu já tive pânico 3 vezes. Eu já sei o que é ansiedade, o que é depressão, o que é coisa horrível, o que é todas essas coisas. Mas, para a honra e glória do Senhor, hoje eu sou curada, nunca mais eu tive. Claro que eu tenho ansiedade de vez em quando, é normal, mas não aquela ansiedade que é uma doença. E, através da minha vida, eu falo que Deus é tão bom que até nas doenças, nos problemas que a gente tem de relacionamento, Deus trata, porque daí as pessoas que têm pânico, ansiedade, depressão, eu sei orientar, porque você nem imagina como que é. Quando eu tive, o Beto nem imaginava o que era. Eu tive bem no comecinho, nem o CID tinha aquele código de identificação de doença, eu tinha 32 anos. Achavam que era frescura, que era isso, que era aquilo, eu não conseguia nem levantar da cama, de tanta tontura e tanta ansiedade e medo que eu tinha. E naquele tempo eu estava no comecinho, eu me converti com 31 anos. Então eu sofri na pele mesmo. E hoje eu tenho um Deus maravilhoso, que eu não preciso sofrer na pele, que Ele vai na frente, abrindo os caminhos, curando o meu coração. Então é isso. Então vamos na palavra. A palavra já foi dada, porque o jeito até já orou para todo mundo que está com ansiedade, depressão, angústia, mas vamos entregar a palavra do Senhor. Em tempos difíceis no que pensar. Então, vamos abrir Filipenses 4:8.
Filipenses 4:8. É Paulo escrevendo à igreja de Filipe, para os filipenses, e nessa carta aqui de Filipenses, eles falam que Filipenses é a carta da alegria. Que ali, Paulo, estando com um monte de problema, perseguição, preso, sendo apedrejado, mas ele exorta para a gente, ele fala aqui fala para os filipenses, para a igreja de Filipe, mas ele fala para todos nós, na angústia, na tristeza, na depressão, nos problemas de relacionamento, nos problemas financeiros, em qualquer problema, nós temos o antídoto. Nós temos a palavra de Deus, é a única coisa que conforta o nosso coração. Então, aqui, ó, Filipenses 4:8, que isso daqui, vocês vão falar, é o batidão que todo mundo sabe, mas cada vez que nós pregamos uma palavra, o Espírito Santo vem e ele fala conosco de uma maneira totalmente diferente. Então, se eu leio isso hoje, amanhã eu posso ler, e o Espírito Santo toca no meu coração de um jeito totalmente diferente. E nós temos novas pessoas, novo convertido, muitas pessoas na internet. Tem amigas minhas que são católicas que não conhecem a palavra, porque geralmente católico é só o padre que lê, né, o padre que fez teologia, então ninguém abre a Bíblia. Então, o que eu vou explicar aqui, se vocês falarem, é muito simples, que vai falar de Paulo, isso, aquilo, eu já sei tudo, mas não, o Espírito Santo toca no coração de cada um de uma maneira diferente. E às vezes nessa noite você está angustiado, está triste, ninguém está sabendo, às vezes você nem comentou com o marido, com o filho, com a esposa, só o Espírito Santo sabe como está o seu coração. Então, hoje nós vamos aprender o antídoto para a tristeza. Então, Filipenses 4:8, o que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós vamos falar um pouquinho de Paulo. Quem que é Paulo? Paulo, apóstolo Paulo. Também era chamado de Saulo. Ele era fariseu, ele era estudioso da lei, perseguidor de cristão, e aos 13 anos ele foi enviado para Jerusalém para estudar com Gamaliel. Quem que era Gamaliel? Ele era um grande estudioso da lei. Então, imagina, Paulo é o bambambam. A gente sabe que da Bíblia, não estou falando dos grandes homens da Bíblia, Davi, Abraão, estou falando de Paulo, que é o estudioso e que a vida dele se transformou de perseguidor de cristão para levar a palavra, levar as escrituras para os gentios. Então, o que aconteceu com Paulo? Então, a primeira vez, deixa eu falar um minutinho disso. A primeira vez que ele apareceu na Bíblia foi quando Estevão estava sendo apedrejado. Quando Estevão estava sendo apedrejado, porque Estevão era um dos primeiros diáconos da igreja, ele estava sendo apedrejado porque era seguidor de Cristo, e Estevão é aquele que viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus sentado à direita, e mesmo ele sendo apedrejado, ele sabia que ele ia para Jesus. Então, imagina que cena linda ele olhando para Jesus. Eu sei que ele estava todo machucado, mas aquela cena, você vê o céu aberto, olha que coisa maravilhosa. Depois, o que aconteceu? A hora que ele foi morto, as vestes dele foram jogadas no pé de Saulo, que é Paulo. Então, Paulo, ali, ele consentiu. Ele era perseguidor de cristão, então ele consentiu. Consentiu que fosse morto, isso e aquilo. E ele foi para frente, perseguindo os cristãos, até que Jesus toca no coração dele. Mas eu gosto de ler o versículo. Eu vou ler porque, eu contando assim, eu perco os detalhes. Então, eu vou falar em Atos 7:54, quando Saulo foi apedrejado. Se vocês quiserem abrir, pode abrir. Atos 7:54. Eu vou ler.
A morte de Estevão, aqui no Atos 7:54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Quer dizer que aqueles fariseus que estavam perseguindo os que seguiam Jesus, que estavam levando o evangelho, né, de Jesus no mundo, um deles era Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais para frente se tornou Paulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. E falando mais um pouquinho de Paulo, né? Vamos falar da conversão dele. O que aconteceu? Ele estava indo para Damasco, e no caminho ele viu um clarão, e daí ele ouviu: Saulo, Saulo. Era Jesus, que ele falou: Senhor, quem está falando? Daí Jesus falou: sou eu, Jesus. E Jesus disse: por que me persegues? E naquele momento ele caiu, ficou cego, e depois de um tempo, ele ficou 3 dias cego, sem comer, sem beber, e ainda Deus toca no coração de Ananias, está aqui, ó, em Atos 9, capítulo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Então Ananias foi lá, impôs as mãos sobre os olhos de Paulo e ele começou a enxergar. Então é aquilo, como Deus é maravilhoso. Paulo, que era perseguidor de cristão, que matava todo mundo, que não estava nem aí com os cristãos, era muito estudioso, mas estudava a lei, era um fariseu. Por que ele estudava bastante? Porque ele era judeu e ele tinha cidadania romana. Então, ele era o top. A gente fala, o Paulo era o topíssimo da Bíblia, porque ele, além dele ser estudioso, Deus transformou aquele homem, com aquele coração de ódio, querendo matar os cristãos, num mensageiro de Cristo, que levou os evangelhos, e que, olha, e hoje a gente tem a Bíblia, com os Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento, nós temos a mensagem do Evangelho nas mãos, nós temos esse instrumento para levar para as pessoas. Então, é isso. Paulo, agora vamos voltar nos Filipenses, que é o Filipenses 4:8. Esses dias eu estava numa ansiedade, desde segunda passada, aquela ansiedade, e é uma ansiedade que aparece do nada. Você está tudo bem na casa, isso, aquilo, você não está com problema, mas essa ansiedade aparece. Eu não sei o que acontece. Então, tinha noite que eu acordava de madrugada, não dormia direito, e eu orando para o Senhor, até que de quinta para sexta o Senhor tocou no meu coração. Daí eu acordei, era umas 4:50, daí o Deus foi dando. Filipenses foi tocando no meu coração, fui escrevendo. Isso acontece comigo, eu não sei como que cada um acontece, mas isso acontece comigo. E daí o Senhor deu essa palavra, e era uma palavra que veio direto no meu coração. Falei: Senhor, eu sou tua serva. Por que eu estou nessa ansiedade? Por quê? Mas essa doença é horrível. Ela pega criança, adolescente, velho, adulto, rico, pobre, o dono da empresa, o faxineiro, o lixeiro, o carteiro, pega qualquer um.
Não tem regra, ele pega. E quando pega, é a doença da alma. É que nem o Gedson estava falando aqui no comecinho, no louvor, é a doença da alma, porque você tem uma dor, você tem alguma coisa, você compra aquele remedinho e toma um antibiótico, cura a infecção, toma outro remédio, cura. Mas a doença da alma é horrível. Você tem que fazer tratamento para repor, porque daí se torna físico, tem que repor com medicamento. Você fica, eu falo, é o hormônio do prazer. Eu ficava assim, vocês me conhecem, sabem como eu vejo o mundo lindo e maravilhoso, as flores, as plantas, tudo. Eu via tudo preto e branco. Eu só me vestia de preto. Eu lembro que eu ia trabalhar, as minhas amigas falavam, só põe preto, preto, preto. Hoje eu estou de preto, mas eu não estou com ansiedade e depressão, é que eu gosto também. Mas eu não via o mundo colorido, eu via aquela coisa horrível. Então, você com ansiedade e tendo Jesus, você tem a fórmula de tudo. O que é a fórmula de tudo? Você é pegar a palavra do Senhor. Claro que você tem que ir num médico, fazer seus tratamentos, tudo certinho, fazer terapia. Eu fiz terapia com psicóloga, é muito bom, porque daí você, em 4 paredes, você fala o que você não fala para as pessoas. E mesmo que a pessoa que tenha muita intimidade, cansa. Se você ficar uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, falando todo dia, cansa. Cansa a pessoa que está do seu lado, cansa seu amigo, seu vizinho, a pessoa do trabalho. Então, mas nós temos um Deus maravilhoso que nos deu o antídoto, que é a palavra dele. E a palavra dele é que levanta. Porque quantas vezes, quando a gente está triste, deprimido, angustiado, eu abro os Salmos, porque Salmos me levanta, porque daí você vê um Deus poderoso, um Deus Pai que cuida de você, um Deus Pai que te abraça, porque nas angústias, quem vai te abraçar? O marido abraça, o filho abraça, mas não é a mesma coisa. A hora que vem o abraço do Senhor, vem aquele conforto, tira aquela angústia, tira aquela depressão, e você vai voltando para a vida. E, infelizmente, tem muita gente nessas condições, nessa tristeza, nessa depressão. Qualquer problema atinge, tanto financeiro, como de relacionamento, como problema no trabalho, problema com o chefe. Cada um tem seu problema. Se chamar cada um aqui, cada um vai dar o seu testemunho. Mas, Filipenses 4:8 é isso. No que devemos pensar? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de Deus, porque Deus se agrada disso. Porque quando você está triste, deprimido, você fica murmurando, murmura o tempo inteiro. E o que acontece? O reino de Deus, a palavra que define o reino de Deus é o amor. E a palavra que define o reino das trevas é a murmuração. Não estou falando que a gente não pode murmurar, mas é virar aquela coisa. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando eu estou naquela murmuração, eu falo, Senhor, cuida do meu coração, cuida do meu coração. Então, Deus vem com a palavra e aquilo, tudo tem que ser uma constância. Não é simplesmente eu abrir a Bíblia hoje, porque eu estou deprimida, e amanhã eu não abro mais. A Bíblia tem que ser aberta todos os dias, você tem que ter intimidade com o Senhor. E quanto mais intimidade, mais as coisas vão melhorar na sua vida, mais as coisas vão acontecer. É a constância. Quando você passa por um deserto, o que faz você crescer? A paciência e a perseverança. E na palavra é isso. O reino de Deus é ganhado na força. Porque não é simplesmente aceitei Jesus, pronto, acabou, não. Você tem que lutar contra o seu espírito, lutar contra a sua alma, e ir mudando. E através da leitura da palavra, você vai tendo conhecimento do Senhor. Através da leitura da palavra, você tem a palavra revelada. Muitas coisas que você está precisando, naquele versículo que você lê, que nem eu falei, Filipenses todo mundo conhece, é um versículo comum, mas depende. Do dia que você lê, o Espírito Santo toca no seu coração e você tem a palavra revelada, você tem a cura do seu coração. Então, Deus é maravilhoso, porque através da palavra dele, a gente recebe a paz. A paz sobrenatural que as pessoas do mundo não conhecem. O que é a paz sobrenatural? Naquele problemão que a gente está enfrentando, a gente está em paz. Por que a gente está em paz? Porque a gente sabe que Jesus está conosco. E o melhor vai acontecer. E às vezes o melhor não é o que a gente acha, é o que o Senhor acha. Então eu sempre dou exemplo do Beto lá e o câncer que ele teve em outubro.
No primeiro instante, quando chegou o diagnóstico, eu falei, pronto, vai morrer. Não é que eu fiquei 3 dias, vai morrer, vai morrer, vai. Eu falei, Senhor, não quero ficar viúva agora, o que eu vou fazer? E não sei o quê. Só que daí Deus vem com a palavra. Então, 3 dias, no meu caso, eu fico naquele desespero. Não adianta a pessoa falar, não é nada, que para mim era tudo, não tinha nada que não era nada. Então, só que eu tive uma bênção, que foi, o Senhor me deu uma palavra. Ele falou, não é para a morte. Ele me deu uma visão num louvor que eu estava lá no MFIR, que eu já dei o testemunho aqui para vocês. Então, aquilo eu tomei para mim, aquela palavra. Então, para mim foi mais fácil. Naquele momento foi mais fácil, porque a hora que eu falava, nossa, ele vai morrer, daí eu pensava, não vai, porque o Senhor já deu a palavra, que não é para a morte. Ia passar tudo. Então, o Senhor é muito bom em qualquer circunstância, Ele está conosco. Isso faz toda a diferença de nós e as pessoas que estão no mundo, porque as pessoas que estão no mundo, elas têm que lutar com as forças delas. Em qualquer problema, elas têm que lutar com a força delas. Hoje em dia, tornou muito fácil para mim. Eu tenho algum problema que eu não sei resolver, eu faço o possível, gente. Eu não fico lá olhando para o céu e falando, Senhor, me abençoa, faz o milagre. Não, eu faço o impossível, eu batalho, eu corro atrás, isso e aquilo. Mas quando entra o impossível, eu deixo para o Senhor. Porque sempre o impossível vem, porque a hora que a gente está no fundo do poço, o Senhor vem com o milagre. E muitas das vezes não precisa estar no fundo do poço. Eu estou falando que nas pequenas coisas. Às vezes eu tenho problemas assim, tenho que ir em tal coisa, fazer isso, aquilo, tudo junto. Eu falo, Senhor, faça a sua vontade. Faz assim. Na hora, ajeita tudo. Então, Deus é muito bom. E Ele deu esse antídoto para a gente, que é a palavra dEle, que acalma, que fortalece a nossa mente. E, através da palavra, que a gente fica forte, que a gente sabe da vitória do Senhor, o que acontece? Vem a paz sobrenatural. Porque a paz de Deus é essa paz sobrenatural que nós temos nos momentos difíceis, nós temos essa paz. É aquela paz gostosa que a gente vai dormir à noite, sabe? Sabendo que no dia seguinte vai dar tudo certo, mesmo tendo problemas. Mas a paz com Deus, Jesus conseguiu na cruz. Eu também já falei isso aqui, mas é bom lembrar. A paz com Deus é aquilo. Quando entrou o pecado no mundo, ficou um abismo entre o homem e Deus. E através do sacrifício de Jesus na cruz, e quando a gente aceita Ele como Senhor e Salvador, a gente é ligado diretamente no corpo, quando a gente é batizado, aceita Jesus, tudo aquilo. E o que acontece? A gente tem a paz com Deus. E a paz de Deus é a paz sobrenatural, que todos nós cristãos temos. E, na questão de honrar o Senhor, guardar o nosso coração. Porque muitas vezes a gente fica angustiado e vai falando, e aquela coisa vai murmurando, não. O guardar o coração é você mergulhar na palavra, que nem eu tinha falado. Mergulha na palavra do Senhor, ouve o que o Senhor tem para você, se acalma nas situações, que tudo vai dar certo na sua vida. Só um minutinho. Porque eu tinha tanta coisa para falar, deixa eu só pensar aqui o que eu tinha mais de importante. Eu lembrei. As armas. Nós fizemos um curso ontem, um seminário aqui em Agudos, com o pastor Maurício. E ele estava falando das armas que o inimigo usa, que é o medo, a opressão, a tentação, a enfermidade e o pecado. E como é que a gente vence tudo isso? Com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Então, o inimigo, ele está ao nosso derredor, ele fica observando tudo. Então, nas situações, ele fica. O medo vem, medo de doença, medo disso, medo das tentações, medo aos pecados que a gente comete, todas essas coisas. Mas a nossa arma poderosíssima é a palavra do Senhor. E ontem também foi ministrado as armas, quando a gente está numa batalha, que é a couraça, a palavra de Deus, o evangelho da verdade, o cinturão. E para a gente viver tudo isso, a gente tem que estar numa vida de santidade. Santidade.
Santidade é a palavra para todos nós. Nós temos que seguir em frente. Filipenses é muito rico. Depois vocês podem ler os 4 capítulos. Porque Filipenses fala tudo. Fala daquilo que Paulo fala, prossigo para o alvo, deixando as coisas para trás, porque é a vida do cristão. Às vezes eu estou meio angustiada pensando assim, nossa, mas e essa situação, será que vai se resolver isso e aquilo? Daí eu paro e falo, não, até aqui, pensa o que o Senhor fez lá para trás. Muitas, muitas, muitas coisas. Então, se até aqui o Senhor nos ajudou, daqui para frente também. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que estar na palavra. E aquilo que eu estava falando de constância, constância é tudo na vida. Hoje em dia, tudo que a gente vai no médico, eles falam alimentação e exercício. Mas não é só assim, comeu hoje certo, fez exercício, pronto, melhorou, pronto, voltou tudo. Não, é constância em tudo. Constância no exercício, constância é quando você quer, no trabalho, subir de cargo. Você não pode simplesmente, eu vou estudar, deu 2 dias, pronto, eu parei. Não, constância em tudo. Você tem que estudar, até você ser promovido. Constância, então, como eu falei, quer cuidar da saúde, tem que ter constância. E quer ter intimidade com o Senhor, quer conhecer as maravilhas do Senhor, tem que ter constância na palavra do Senhor. Constância, perseverança e fé. Essa é a vida do cristão. Nós caímos? Sim, caímos em tentação, mas a gente tem o arrependimento, a gente pede perdão para o Senhor, e o Senhor é maravilhoso e nos perdoa, porque Ele já levou tudo na cruz. Mas aquilo que a gente sempre fala, tem o arrependimento, o Senhor nos perdoa, mas tem as consequências. Então, em tudo que a gente faz, a gente tem que pensar muito, porque você fez aquela besteira, foi perdoado, mas tem as consequências. É a mesma coisa, eu sempre dou exemplo numa empresa. Suponhamos que alguém pegou uma coisa indevida, um dinheiro, isso e aquilo, se arrependeu, pediu perdão, eles iam te mandar embora, mas falaram, não, vou perdoar. Você tem a chance de ficar, mas tem as consequências. Aquele dinheiro vai ser deduzido do seu salário, você vai ficar, por um tempo, mal visto, até eles pegarem confiança em você novamente. Então, a vida de cristão é isso, é vida de cruz. Cada dia a gente tem que dar um passo para frente. E o passo para frente é só estudando a palavra do Senhor, meditando e colocando em prática. Porque não adianta você ser que nem Paulo era. Apesar que ele não estava lá na palavra, mas ele era um estudioso da lei, né, dos judeus. Mas a gente tem que ser estudiosos da palavra do Senhor e colocar em prática na nossa vida, em tudo. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está em 2 Timóteo 1,7. Eu marquei mais uns versículos também. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É Salmo 119. Então, a palavra do Senhor é muito rica. E voltando lá em Filipenses, voltando quando a gente está naquela angústia, quando a gente está com aquela mente cheia de problema, porque vira um loop assim. Se você está negativo, você vira aquele loop na sua mente, e daí você não tem mais a paz de espírito, você fica naquela coisa. Então, o antídoto é isso, mergulhar na palavra do Senhor, cuidar do seu coração, e o Senhor vai fazendo até que você consegue sair das situações. Eu ia falar mais de Paulo, mas não vou falar não, porque a mensagem que eu queria deixar é essa. Senão eu ia contar a história de Paulo, quando chegou em Filipos, que teve a libertação de 3, mas não, daí vou falar muita coisa, eu não quero falar isso, eu quero deixar essa mensagem no coração de vocês. E Salmo 19,14 fala, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Isso aqui eu estou falando porque eu passei uma semana murmurando. Isso não agrada o coração do Senhor. Então, por isso que eu falo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração é isso. Quando eu estou paradinha, pensando. Os pensamentos, meus pensamentos, o Senhor conhece.
Então, tem que ser coisas agradáveis. Então, quando a gente começa a pensar coisa ruim, começa a desejar coisa ruim para pessoas, isso e aquilo, vai para o Filipenses 4:8. É o antídoto. É o antídoto da cura para tudo. Para desânimo, para essas coisas negativas. Às vezes você fala, vai acontecer tal coisa, isso e aquilo. Não. Se apega na palavra do Senhor. E eu vou finalizar lendo o Salmo 100. Que o Salmo 100... eu achei muito lindo para essa situação. Só um minutinho. O Salmo 100 é o Salmo de Ações de Graças. Celebrai com júbilo. Daí eu fui pesquisar aqui o que é júbilo. Celebrai com júbilo é celebrar com alegria, com cântico, com ações de graça, com louvor ao Senhor. Todas as terras, quer dizer, todos os povos, celebrai com júbilo, com alegria, com cântico, com ações de graça, com louvor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Ele nos cura, nos liberta, nos traz alegria. Então é isso, que a gente cuida da nossa mente e não deixe que as coisas do diabo, as coisas que a gente vê, porque o diabo, o que ele quer fazer? Ele quer colocar em dúvida a palavra do Senhor. É isso que ele faz na terra, colocar em dúvida as coisas do Senhor. Lembra lá de Adão e Eva, e a serpente, o que ele ficou tentando a Eva? Colocando em dúvida. Deus deu uma ordem para não comer da árvore, e ele falou, não é nada, come. Então, o diabo faz isso, ele coloca em dúvida a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não tem dúvida, porque é certa, é precisa. E ela veio escrita por Deus. Então, toda honra e toda glória ao Senhor, que Deus nos abençoe. E se a gente tiver com alguma tristeza no coração, algum problema de relacionamento, algum problema no emprego, algum problema em qualquer lugar, lembre-se, o Senhor nos deu o antídoto, a palavra dEle, que cura, salva, restaura, liberta e nos traz a salvação. Tá bom? Amém.